Boa tarde, pessoal, tudo bom? Eu sou a doutora Luanda Nayara e agora vamos debater sobre o concurso do DEGASE e todas as dificuldades que os candidatos estão tendo, desde a correção, né, das provas, das redações, até a questão das questões, né, passíveis de anulação. Se eu não me engano, são mais de 10 questões que podem ser anuladas na via judicial. Eu vou dar um tempinho para o pessoal entrando na live e daqui a pouco eu explico para vocês, tá? Esse é o concurso, né, do DEGASE, acho que a banca é a IDECAM, se eu não me engano. Concurso do DEGASE 2025, né? Teve alguns erros e algumas questões que eu entendo que são de interpretação, né? Principalmente essa questão da correção de provas, né? Da prova da redação. Eu vou esperar aqui só um tempinho. Deixa eu ver, um minutinho só para o pessoal entrando, que algumas pessoas tinham alguns atendimentos para isso. Eu preferi fazer uma live e falar já com todo mundo junto. Eu sou a doutora Luanda Nayara, advogada especialista, né, em direito administrativo. O meu escritório atua basicamente com concurso público e servidor público. Essa live vai ficar salva, então se você tiver algum comentário, você clique aqui, que a gente vai responder ao vivo e também vamos, né, após a live ser encerrada, publicar o vídeo e publicar e responder pelos comentários. Deixa eu ver aqui. O que acontece, né? A primeira... só um minutinho que eu tô analisando o documento que eu coloquei no computador. E eu já volto aqui para falar com vocês referente à live. O que acontece, né? Se você fez nesse concurso do DEGASE e saiu com a sensação que tinha alguma coisa de errado, você está certo. De fato, o concurso teve muitos problemas, né? Hoje a gente vai explicar aqui com muita clareza o que aconteceu nesse concurso, quais foram os erros mais graves e o que é que você, enquanto candidato, pode fazer para que você volte ao certame e garanta, né, tente ao menos garantir a continuidade até a sua posse, né? Houve muito problema com a banca IDECAM, me deixou... Eu falo que é surpresa, porque é raro, mas acontece bastante. Eu peço já que vocês deixem o like aqui no vídeo. E para quem fez o concurso da DEGASE, ou se você conhece alguém que fez esse concurso, envie esse link, né, para os grupos para que todo mundo tenha acesso ao que está acontecendo. Só vou enviar aqui. É isso, né? O que aconteceu? Esse concurso do DEGASE, ele foi feito agora em 2025 e foi um concurso marcado por falha sistêmica, por erros grosseiros, desorganização, violação do direito dos candidatos. É um concurso de grande porte, né? Aqui do Rio de Janeiro. Tinha uma alta expectativa dos candidatos, tá vendo? Porque quantitativo de vagas muito grandes também. E a banca precisa garantir que é isonomia, transparência e legalidade, ou seja, precisa tratar todo mundo igual, precisa que todo mundo saiba, né, o que está acontecendo e que tudo isso ocorra dentro da lei, né? Tem aqui que houve um erro no site, né, que eles nomearam como se fosse o erro 503, ou seja, o site fica fora do ar, fica carregando e as pessoas não conseguem ter acesso ao que está acontecendo. Então, assim, se você tinha que enviar algum documento para a banca, você não conseguiu, porque o site estava fora do ar, o que é absurdo. Se eu não me engano, no concurso da EBSER ocorreu isso também no ano passado. Então, assim, toda vez que você tentar entrar no site, der problema, tira um print, tira a foto, tenta deixar isso de alguma forma registrado, porque parece que é algo normal que acontece, mas teve muita gente que não conseguiu enviar documento comprovando os títulos e teve uma nota reduzida por causa disso, tá? No concurso da EBSER, do DEGASE. A gente ainda vai ver o que é que houve, porque ainda está ocorrendo esse concurso. Então o pessoal teve dificuldade para se inscrever, teve dificuldade em relação à isenção,
teve dificuldade para ter informação do que estava acontecendo. Então, assim, os candidatos não conseguiram basicamente se inscrever. Creio eu porque, como foi muita demanda, muita procura, o portal não estava preparado para o porte que era o concurso, né? Fizeram um concurso gigante e não tinham uma preparação técnica para isso. Então, assim, eu teve muita prorrogação, sem aviso adequado, alteração de local e data de prova no início da hora, mudança de local, é uma distância muito grande, né, para os candidatos percorrerem, é falta de suporte ao candidato. Então, tudo eu vislumbro aqui que foi um concurso muito grande, que eles não tiveram a preparação total, né, para o quantitativo de gente que teria interesse nesse concurso. Não foi feita uma análise técnica da viabilidade ou da estrutura necessária para isso. O ponto mais grave, correção da prova discursiva. É o que muitas pessoas estão procurando para saber. Eu vou falar aqui para vocês quem tem direito a ter a redação corrigida. Eu entendo que teve algum erro de interpretação, porque fala a quantidade geral de vagas e a quantidade de provas a serem corrigidas, né? O texto, né, estava muito mal redigido, eu analisei o texto e estava mal redigido. E ali não fala, né, sobre cota, mas a minha análise já inclui cota, justamente para que os candidatos tivessem a noção. Então ficou faltando. Então, de um candidato pula para uma colocação muito grande, porque eles incluíram a cota, né? Acredito que tem candidatos da cota que também tenham sido classificados na classificação geral e eles não separaram quem foi a classificação geral, quem foi o cotista, e o que gerou muitas dúvidas, né? Então, o cargo de agente administrativo, né? Eram 62 vagas totais, 40 vagas de ampla, 4 vagas PCD, 12 vagas negros e índios e 10% de hipossuficiente. Então, total a ser corrigido desse quantitativo eram 1.922 vagas, provas, mais os empates, né? E agente de segurança socioeducativa, 899 redações a serem corrigidas, mais desempate. Isso feminino. Agente de segurança socioeducativa, eu creio que foram esses dois cargos que teve mais procura, né? 2.448 provas, mais os empates. Análise de TI, 62 redações, mais empates. Assistente social, 465 redações, mais empate. Bibliotecário, 217 redações, mais o empate. Contador, 31, mais empate. Médico também 31, médico psiquiatra, odontólogo, pedagogo, 31 mais empate. Até o odontólogo, 31 mais empate. Quando chega no pedagogo, 186 redações mais o empate. Psicólogo, 248 redações mais empate. Técnico de contabilidade, 62 redações. Técnico de enfermagem, 217. Técnico de segurança do trabalho, 62. Suporte em TI, 310. Terapeuta educacional, 31. Os cargos, né, de cadastro reserva, 30 redações, até o 30º colocado, mais o empate. Mas o que é que ficou confuso? O quantitativo de PCD. Então, assim, se dá 62 vagas totais, 40% da deixa eu ver aqui, só para fazer o cálculo aqui ao vivo para vocês. Então, era 62, eu vou colocar aqui, agente administrativo, 62 vagas gerais. 5% PCD, 20% negros e índios, 10% hipossuficiente. Ou seja, 35% é de cota e 65% da classificação geral. Então, todo esse quantitativo aqui que eu falei para você, se você é da classificação geral, você tem que somar os 65% dele. Então, vamos ver aqui, 1.922 vezes 65%. Então, nesse caso, agente administrativo, 1.250 pessoas teriam a redação corrigida. Isso da classificação geral. Cotista seria outro. O que é que nós vamos fazer?
a gente vai postar para vocês, né? Não sei se eu consigo fazer isso hoje, mas provavelmente amanhã. Não só o quantitativo da redação a ser corrigido, mas considerando cota, né? Porque quando soma tudo, parece 1922 pessoas tinham direito. Muitas pessoas me perguntaram do agente, né? Socioeducativo, eu vou ver aqui o masculino. 2.448 vezes 65%, até o candidato 1.591 teria direito da redação ser corrigida. Mas o que acontece, né? Muito provavelmente esse candidato aqui, essa colocação, teve candidato que era PCD, teve candidato que era negro índio, e o edital não ficou muito claro como isso ocorreria. O candidato que é negro, que está na classificação geral, ele fica na classificação geral ou ele vai para a cota de negro índio? A lei fala que ele tem que ficar na classificação geral e outro candidato negro entrar. Mas a gente não sabe exatamente como é que a banca IDECAM fez, e por isso gerou muitas dúvidas. Porque pelas dúvidas que chegaram até mim, né, muitos candidatos me perguntaram, eu entendi que eles estavam analisando apenas a classificação geral. Não classificação geral, PCD, tudo isso. Porque no edital também isso não fica muito claro, né? Do quantitativo que vai ser. Então, o que é que eu falo com vocês? Se você passou nessa prova e sua prova não foi corrigida, comente aqui ou me chame no privado para que a gente consiga te responder quais eram os seus direitos. O que é que eu ia pedir? Tinha alguns atendimentos agendados em relação ao DEGASE. Quem estiver assistindo, comenta aqui que eu vou te respondendo, né? E se você tiver um grupo desse concurso, você colocar essa live nesse grupo. Ou daqui a pouco a gente vai encerrar e você envia também, porque é de suma importância que vocês saibam o que ocorreu. Em relação ao gabarito, anulação e erro, né? 5 questões foram anuladas administrativamente pela própria banca. 2 questões tiveram o gabarito alterado também administrativamente pela própria banca. E 11 questões são passíveis de anulação. Então, são as questões que estão sendo debatidas. E essas 11 questões são passíveis de anulação na via judicial. Então, você já está tendo toda essa confusão de qual redação vai ser corrigida e vai ter uma reclassificação das pessoas que ingressaram com a ação judicial, caso você esteja nesse... caso essas questões sejam favoráveis, procure um profissional especializado para que veja como pode resolver isso para você. 11 questões é muita coisa. Se na via administrativa já teve 7 questões que de cara eles viram que eles colocaram errado, é muito provável que essas 11 na via judicial vocês também consigam, porque foi um concurso que teve de fato muita falha. A questão 28, né, por exemplo, ela falava do direito constitucional e era sobre imunidade parlamentar. E já tinha uma decisão judicial favorável, né? Então, assim, é algo que dá para debater. Questões de português fora do edital, a 9ª e a 10ª questão não constavam no edital, as matérias que estão sendo pedidas na questão não foram pedidas no edital. Erros de gabarito, né? Erros de português. Imagina uma prova de concurso com erro de ortografia, com erro de gramática, como isso leva a confundir o candidato. Porque se olha a redação, você fala, não é a banca que está errada, muito provavelmente sou eu, mas infelizmente era a banca que estava errada, tá? Quando a questão cobra conteúdo fora do edital ou erra no próprio fundamento, isso não é tolerável. Isso é uma ilegalidade e é passível de anulação na via judicial. Mas o que acontece? Quando tem uma anulação na via administrativa, aquela anulação todo mundo ganha ponto. Agora, se tem 3.000 candidatos e apenas 10 candidatos ingressam com a ação judicial, aquela pontuação revertida na via judicial, ela é vigente apenas para aquelas pessoas que ingressaram com a ação judicial. Por isso que é tão importante você analisar, né, se esses debates serão favoráveis para você, porque eu entendo que o primeiro tem que solicitar a anulação dessas questões, retornar a fazer o recálculo, né, da nota para ver a questão da prova. E, se eu não me engano, a próxima questão é o TAF, né, para que a pessoa prossiga no certame, né, porque depois que resolver essa questão
da anulação das questões, pode ser que haja problema na questão da prova ser corrigida, porque vai recalcular a nota de muita gente. Então vocês precisam estar atentos a isso para vocês saberem o direito de vocês e o que é que pode ser feito para que vocês voltem ao certame e garantam a matrícula pública. O que acontece? Não é necessário fazer um recurso judicial, um recurso administrativo para se ingressar com a ação judicial. Ao menos não no caso da nota, né? Se tem algum debate na redação, você pode ingressar de cara com a ação judicial ou pode tentar o recurso administrativo, mas assim, por experiência própria, né? 95% dos recursos administrativos a resposta é Ctrl-C, Ctrl-V. Então eu costumo falar com os candidatos que o recurso administrativo, ele pode ser que ele resolva, mas na maioria dos casos ele apenas atrasa a sua vida. Apesar que 24, 72 horas para fazer, parece que é relativamente rápido. Mas o judiciário entra em recesso dia 20 de dezembro. Então, dependendo da sua necessidade, se você não correr contra o tempo, essa demora de 2, 3, 5 dias pode vir a te trazer um prejuízo, pelo menos momentâneo, né, de tempo muito, muito grande. A justiça pode intervir quando tem erro material, quando tem violação no edital ou quebra de isonomia, tá? Então, assim, se na via administrativa cancelou para um, cancelou para todo mundo, é o que costuma ocorrer. Mas tem aqueles erros materiais, como na pergunta, né, na questão. Se tem violação do edital, que é cobrar matérias que não constavam no edital, o judiciário ele pode resolver isso para você. A decisão judicial ela é individual, né? Falando mais uma vez, ela não vale automaticamente para todo mundo. Pode resolver o seu problema, mas não resolve de todo mundo, mas já resolve o seu. Então, digamos aqui, né, um candidato a agente de segurança socioeducativa masculino. Deixa eu ver aqui. O total da redação, 2.448 vezes 65%. Então, nesse caso aqui, seriam 1.591 redações a serem corrigidas. Digamos que o candidato 1.599, ele ingresse com ação judicial. E ele reverta essas 11 questões, ou reverta 2, 3 dessas questões. Ele volta para uma colocação e a redação dele vai ser corrigida. Entende? Então, assim, parece que você está fora, mas você debatendo essas questões, você retorna para o certame. E como todo mundo que fez a prova tem o direito, mas geralmente 1%, 5% corre atrás desse direito, então muito provavelmente você vai ser um dos poucos candidatos que resolveu sua questão, voltou, fez o recálculo, fez a rota de novo e você se manteve no certame. Então é muito importante você analisar isso e o quanto antes. Então o que é que o candidato pode fazer agora? Analisar o edital, analisar a prova, analisar a classificação, identificar se foi cortado indevidamente. A gente vai postar a planilha com quem tinha direito a ter a redação corrigida de classificação geral, cota, tem classificação geral, né, vagas totais, vagas amplas, PCD, negros e índios e hipossuficiência. A gente vai colocar a planilha com todo mundo que tem direito dessa redação ser corrigida, porque a forma que ele colocou lá não ficou muito clara, né? Então pulou de um candidato para outro. Então a gente vai informar em números, né? Uma planilha fica mais fácil do que aquela forma que eles colocaram. Ver se a sua redação foi ou não corrigida e ver se você perdeu pontos por causa de erro no gabarito, né? Então 11 questões é muita coisa. Isso pode de fato mudar não só esse concurso, mas a sua vida no todo. Eu falo isso porque eu sou filha, né? Meu pai era servidor público. Eu sei a diferença da minha vida que teve isso. Aí você precisa avaliar as medidas judiciais cabíveis, né? Que venham trazer impacto para você, que venham trazer uma solução para você. Então você precisa analisar essas 11 questões, ou me colocar nesse quantitativo de provas a serem corrigidas. Se for colocar, é muito interessante que você faça, porque é um concurso muito bom. E assim, quem não questiona a ilegalidade, corre risco de ter que aceitar. Mesmo que eu não aceite, eu acho isso injusto, mas se eu não fiz nada para que essa injustiça seja resolvida, eu deixei passar, né? Eu costumo atender muitas pessoas que ela fala, doutora, é o terceiro, quarto concurso que eu faço, dá o mesmo erro, dessa vez eu não aceito.
acho que uns 15 dias atrás eu atendi uma pessoa que era para ela ser servidora pública desde 2003. O concurso foi encerrado, ela passou dentro do quadro de vaga, não exigiu a posse. E hoje ela está tentando se aposentar para receber um pouco mais de salário mínimo, que era para ela se aposentar recebendo 4, 5 mil reais, caso ela tivesse exigido o seu direito na época certa. Então, assim, é muito importante que você analise esse edital, veja o que pode ser favorável para você, procure um profissional especializado para que você não deixe o seu direito se perder. Então, assim, se você sente que foi prejudicado no concurso do DEGASE, não normalize isso. Busque informação, orientação e faça valer o seu direito. Compartilhe essa live com pessoas, né, com grupo, quem você sabe que fez essa prova, para que todo mundo fique informado, para que vocês busquem a melhor solução possível para resolver essa questão, tá? Boa tarde, obrigada.